espiritual envolvida que traz um certo peso no sentido de que não é fácil, não é nada fácil falar de Jesus num mundo que é contra a maioria das palavras dele, né? Por que eu estou dizendo isso? Graças a Deus, eu quero agradecer vocês todos. Eu não posso dizer só um ou outro, mas muitos têm ajudado todo mês com roupas, com alimentos. Isso tem sido uma bênção. E essa semana a gente foi lá, a Angélica coordenou no grupo da Casa de Crianças, mais de 140 crianças, num setor muito pobre. Essas crianças ficam lá porque os pais precisam trabalhar, lá não tem CIMEI, não tem ajuda de governo, não tem nada, né? E a gente levou um dinheiro, compramos por lá mesmo, fizemos um café da manhã para eles, né, com a oferta que a gente recebeu, e também entregamos as doações que nós recebemos lá. E a Angélica ficou mais responsável, ela pregou para as crianças, fizemos oração e tudo mais. Então, assim, isso é uma coisa muito boa e foi muito gratificante. Só que, assim, isso é incrível, porque na minha vida eu sempre vivi isso e eu vejo isso muito na Bíblia. Obrigado. Você vê, por exemplo, o caso de Elias, quando ele confrontou os profetas de Baal e o profeta Elias teve a vitória sobre ali aqueles profetas mentirosos. Logo depois disso, ele recebeu uma palavra ruim da rainha, que disse que ia cortar a cabeça dele no outro dia. No outro dia ele estava melancólico, depressivo, pediu a Deus para morrer, que ele não queria mais viver. Porque ele tinha feito uma coisa boa, fazer o que é bom também desgasta emocionalmente. Ele pensou que o quê? Poxa, estou fazendo uma coisa boa para Israel, amando de Deus. No outro dia é o quê? Deus vai me mandar para tirar umas férias. Mas não, ele recebeu essa notícia. Ele caiu debaixo de um zimbro, uma árvore, e disse: Senhor, não aguento mais, não tenho forças, eu quero morrer. Você encontra isso muito nas Escrituras, então, esse padrão. E aí o que aconteceu assim com a gente aqui? Depois que a gente foi lá e fez esse trabalho, nossa, veio assim, no outro dia, uma sequência de notícias ruins, de coisas difíceis acontecendo. Por exemplo, a gente estava dormindo e na área de fora, nossa, ali tem uma televisão daquelas pesadonas, assim, mais de 25 quilos, e pela manhã aquilo lá caiu, mas fez um barulho assim, como se tivesse uma porta rachada. Na hora assim que eu levantei, parece que eu senti meu coração parar por um segundo, com medo que tivesse sido algum filho meu, que tivesse uma porta, um vidro quebrado em cima deles, porque criança a gente sabe como que é, né? E aquilo ali foi muito difícil. Graças a Deus foi uma televisão antiga, né? Deus é bom. Mas depois disso outras coisas acontecendo, e aí queda de internet, começou a cair um monte de trem de coqueiro aqui, uma confusão, e um negócio da Saneágua que ninguém sabe explicar, um valor da Saneágua que falou que a gente está devendo um valor estrondoso, mas tanto a imobiliária como o dono do imóvel diz que esse hidrômetro não é daqui, né? Então, assim, uma coisa de louco, ninguém sabe responder, a gente sem água para lavar roupa, um monte de questões, né? E a gente vai, liga na imobiliária, pede auxílio, o povo diz assim: eu estou fazendo favor para vocês. E foi me subindo uma ira, e eu falando com a Angélica: amanhã eu vou nesse trem, mas eu vou quebrar tudo lá, porque a gente, né, tem essa coisa, fiquei ficando com muita raiva de tudo que estava acontecendo, ninguém queria resolver os nossos problemas, todo mundo fugindo, sabe, e ninguém queria ajudar. E eu estava com muita raiva, eu parei e orei: Senhor, por favor, me ajuda. Eu sei que são coisas pequenas, tem gente passando por coisa muito pior. E eu comecei a orar a Deus e fui ler a palavra. E o Senhor então falou comigo em Isaías 41, que diz que Ele me ajudaria, que eu não precisava ter medo, que as coisas iriam se colocar no lugar. E hoje as coisas já foram se colocando no lugar. E foram acontecendo coisas ainda melhores do que eu esperava. Então, eu quero deixar isso para mim e para você como um ensino, porque às vezes você vai fazer coisas boas, coisas difíceis vão começar a acontecer, você vai ficar às vezes com raiva, irritado, você vai ter vontade de
fazer justiça com as próprias mãos em alguma coisa, mas acalme o seu coração, como diz a Bíblia, não tome decisões com o coração agitado. Por favor, pare nesse momento, ore a Deus, porque Ele vai te dar a saída. É nesses momentos que nós estamos mais inflamados, mais assim, prontos para agir pelo nosso próprio ímpeto. Quando a gente para e coloca Deus no meio, é que as coisas melhores e maiores costumam acontecer. Os maiores milagres acontecem nessas situações específicas. Quando está tudo dando errado, você para e diz: Deus, o Senhor é quem comanda. Porque tudo que acontecer aí, isso aí é secundário. No final de tudo, a primeira e última palavra é o Senhor. Então eu coloco o Senhor aqui. Então, por favor, guarde esse ensino no seu coração. Em nome de Jesus. Isaías 43, verso 1, diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que formou Israel: não tema, pois eu o resgatarei. Eu chamei pelo nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Eu dou o Egito como resgate para livrar você em teu lugar. Verso número 4. Visto que você é precioso e honrado aos meus olhos, e porque eu o amo, eu darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Verso 5. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei os seus filhos, e do Ocidente juntarei eles a você. Pulando o verso 7 para a leitura não ficar grande demais. Todo aquele que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem eu formei e fiz. Verso 10. Vocês são as minhas testemunhas, declara o Senhor, e o meu servo a quem eu escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá outro depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador nenhum. Eu revelei, salvei e anunciei. E não um Deus estrangeiro no meio de vocês. Vocês são as minhas testemunhas, as testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos eu sou, e não há quem possa livrar alguém da minha mão, porque operando eu ou agindo eu, quem poderá impedir ou quem poderá reverter? Vamos fazer uma breve oração? Senhor Jesus querido e Pai celestial, enche o nosso coração de fé nessa noite. Ajuda-nos mais uma vez a entender que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem o Senhor permitir. Nenhum pássaro, Senhor Deus, cai do céu sem que o Senhor tenha determinado. O Senhor é Deus das pequenas e das grandes coisas. Soberano és o Senhor. Nós podemos confiar em Ti para os nossos maiores medos e para os nossos menores medos também. Podemos confiar que o Senhor está agindo agora em todas as coisas nesse mundo que tem a ver com a nossa vida, que nós colocamos em oração, que nós consagramos ao Senhor. Hoje nós estamos aqui com o corpo e a nossa alma aqui, mas eu sei que o Senhor está trabalhando em tudo, na nossa família, nos nossos trabalhos, nas pessoas que amamos, em tudo, nos projetos, nos sonhos, nas construções. O Senhor está agindo em tudo. Obrigado, porque nós podemos tirar esse peso dos nossos ombros, que é tentar carregar o mundo inteiro, e podemos colocar esse fardo pesado aos pés do Senhor, porque o Senhor é quem controla. Então nós queremos colocar mais uma vez o volante da nossa vida nas Tuas mãos, e nós queremos estar ali, no banco do passageiro, sempre aprendendo contigo, sempre vendo o Senhor nos guiar. Nós Te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade, por esses louvores, por essas orações, pelos cânticos, pelas adorações. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Isaías, um profeta de Deus, escreveu esse texto. Um homem que viveu 700 anos
antes de Jesus nascer e pisar na terra. Portanto, é um texto de 2.700 anos atrás. E essa época o povo de Israel estava sofrendo muito. O povo de Israel sofreu várias vezes na história, né? Talvez o sofrimento mais recente, sem contar as batalhas que Israel está tendo lá contra o grupo Hamas, o grupo terrorista Hamas, é a Segunda Guerra Mundial, né? Onde os nazistas eles mataram 6 milhões de judeus. E é incrível, né? Porque Hitler queria formar uma raça ariana. Então ele matava os deficientes mentais, deficientes físicos, ciganos, pessoas de pele parda, pessoas de pele negra, não é? E ele encrespou com os judeus, mesmo sem os judeus estarem meio que nesse perfil. Ele queria uma raça ariana. O que significa? Ele queria que nascessem só homens e mulheres altos, fisicamente avantajados, né? Com os cabelos loiros, com os olhos azuis ou verdes, e eles queriam dominar o mundo, né? Através então dessa raça perfeita, ok? E é por isso então que ele começou a matar tudo que ele considerava que era um estorvo para o mundo. Os ciganos, os negros, os judeus foram os que mais morreram. Então 6 milhões nos campos de concentração. Isso é o que foi catalogado, né? Sem contar que a gente sabe que tinha muitas mortes, né? Que eram feitas de forma clandestina. Então o povo judeu sofreu muito ao redor da história. E nesse momento aqui desse texto que eu li, eles estavam sofrendo, porque o país inteiro tinha sido levado para ser escravo dentro de um país chamado Babilônia. Depois, se você pode abrir a sua Bíblia não, o seu celular, eu posso depois te mandar aí no Zap. Em Isaías capítulo 13, o Senhor ele faz uma promessa, que é uma profecia através de Isaías, dizendo que a Babilônia nunca mais seria habitada, que seria destruída. E se você pegar a geografia, porque existem os mapas antigos, a geografia do mundo antigo, do mundo de 2.700 anos atrás, e a geografia atual. Você vê que a Babilônia, certo, aqui do texto bíblico, ela está exatamente ali numa região, certo, que é inabitável, que fica entre o Irã e o Iraque. Uma região, né, tenebrosa, onde já houveram muitas guerras. É uma região que não tem nada que habite lá, não tem planta que cresce, não tem nada que possa existir naquele lugar. Você vê que se cumpre essa profecia. Acho que acabou minha pilha, amor, se puder ir. Então você vê que se cumpre essa profecia no capítulo 13 aqui, capítulo 13 de Isaías. Então, o nosso Deus, ele fala e faz. E aqui então eles estão sofrendo, mas o Senhor dá uma palavra, traz uma palavra através de Isaías, mostrando que eles deveriam crer em algo que eles não estavam vendo. E essa, certo, é a grande coisa que Deus ele tem para nós. Nós precisamos sempre lutar contra as coisas que nós estamos vendo e que são diferentes das coisas que Deus tem prometido, porque os nossos olhos, eles nos enganam, o nosso coração também nos engana. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, ele é corrupto, os nossos sentimentos, eles são volúveis. Não tem pilha? Não tem mesmo? Não. Os nossos sentimentos, eles são volúveis, eles mudam assim de forma muito rápida. Então você pode perceber que às vezes a gente tem promessa, mas mesmo assim a gente se pega desanimado, acha que tudo vai dar errado, que as coisas não vão se cumprir. Isso é natural do ser humano, nosso, qualquer um que passa por isso. Mas graças a Deus pela palavra, graças a Deus por a gente ter acesso à palavra da fé, porque isso nos revigora, nos faz olhar de novo para a promessa e tira os nossos olhos, então, desses problemas momentâneos que nós passamos, não é? Igual eu acabei de citar aqui. Então, você vê em Goiânia, né, as enchentes que deram ontem e hoje, eu fico pensando, né, poxa, coitado das pessoas ali, algumas pessoas, você vê os carros sendo levados, você vê carros de pessoas que provavelmente estão pagando, parcelados muitas vezes, carros, sabe, que vai ser uma coisa muito pesada para essa pessoa poder recuperar isso. Outras pessoas com as casas inundadas, telhados. Então assim,
existem problemas ainda piores do que os que a gente passa também, e a gente deve pensar dessa forma quando alguma dificuldade vir. Mas olha o que Deus diz a Israel: mas agora assim diz o Senhor, aquele que criou Jacó e aquele que formou Israel é quem está dizendo, não temam que eu vou resgatar vocês. Olha, você sabe que Israel começou com Jacó, né? Porque Jacó era o nome do terceiro patriarca. Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó. Jacó teve 12 filhos, que foram as 12 tribos, não é? E ele lutou uma noite com Deus, lá em Gênesis capítulo 32, e ele perseverou até o final, e o Senhor disse, a partir de hoje o seu nome não é mais Jacó, que significa usurpador ou enganador, que ele tentou tomar a promessa do irmão dele, e Deus disse, a partir de hoje seu nome se chama Israel, que significa príncipe, pai de povos, coisas abençoadas. Então Deus está dizendo assim, eu conheço você desde os dias mais difíceis da sua vida, desde os dias que você errava muito, muito mesmo, que você não tinha sabedoria, que você estava na adolescência, queria ter todas as experiências mais experiências que mais te causavam adrenalina possível. Eu conhecia você, e eu te conheço agora que você é Israel, que você me busca, que você ora, que você entende que a vida espiritual é uma coisa fundamental. É como eu estava dizendo aqui, assim, graças a Deus que hoje em dia o mundo entendeu a importância que é da gente cuidar do nosso físico, do corpo, não é? Cuidar da saúde física. Graças a Deus que as pessoas hoje em dia, elas se abriram para cuidar mais da sua saúde emocional e mental. E graças a Deus, porque muitos estão se abrindo também para entender que cuidar da vida espiritual é a primeira parte de todas, porque é o alicerce. Se você não cuida do espiritual, vai ter coisas na alma que vão balançar e que não vão facilitar. Se você não cuida da alma, vão ter coisas no corpo que vão balançar e vão vacilar, entende? Então, são três partes, né? O espírito e a alma e o corpo, né? São duas ou três partes, assim a gente pode dizer. Alguns separam espírito, alma e corpo, ou corpo, alma / espírito, sendo os dois ali muito interligados, né? Mas isso é muito bom. Então, graças a Deus que hoje nós temos o Deus de Israel. Ele olha para nós, nos dando mais capacidade, mais oportunidades do que nós tivemos lá atrás na nossa vida. E olha, eu vou te dizer uma coisa, por mais que a gente viva num país com um péssimo governo, viva num país que não é de primeiro mundo, que a gente viva num país que tem tanta desigualdade social, pelo menos nós que estamos aqui e as pessoas que costumam nos acompanhar, assistindo, às vezes na internet por não poder vir ou de outro lugar, são pessoas que estão vivendo o melhor momento ou época da face da terra. Você sabia disso? Porque alguém pode dizer, mas hoje em dia Jesus não está aqui. Ele disse que ele ia subir para o Espírito descer, porque Jesus, de forma física, não tinha como ele ficar no meio de todo mundo. Ele estava encarnado. E ele mesmo diz, é necessário que eu vá para que o Espírito venha. E todos vocês que creem vão ser cheios desse Espírito, guiados, direcionados, abençoados por esse Espírito. Então hoje nós temos o Espírito Santo. Hoje nós temos, sabe o quê? A Bíblia inteira para a gente ler. Gente, ao redor dos séculos, certo? A igreja, ela teve a posse da Bíblia só na língua latina, no latim. Ninguém sabia Bíblia. A igreja enganava o povo do jeito que eles queriam, fazia eles pagar lá, morria alguém, tinha que pagar indulgência para a pessoa que morreu, sair do purgatório, ir para o céu. Assim, eram enganos enormes, sabe? As pessoas foram escravizadas por séculos por não terem acesso, certo, à palavra de Deus. E muitas coisas mais. Quantas pessoas que não morreram aí, por exemplo, há 1, 2 séculos atrás, com doenças que hoje em dia a gente não morre mais, porque a gente tem acesso a certos tipos de vacina, como varíola e outras coisas nesse sentido, a gripe espanhola que matou tanta gente. Então, assim, a gente vive numa época do mundo, certo? E assim, pelo menos para nós, que Deus nos deu essa graça de vivermos assim, a gente tem uma expectativa de vida de 70, 80 anos, pelo menos.
não é? Que época do mundo as pessoas tinham essa expectativa de vida dessa faixa etária? Nem os reis, você sabia disso? Nem os homens mais ricos do mundo, nem nos tempos bíblicos, nem após os tempos bíblicos, tinha uma longevidade tão grande. Alexandre o Grande, não é? Considerado um dos maiores dos reis que pisaram na terra, ele morreu com 33 anos, morreu de sífilis, não é? Que se pega através de ato sexual. Hoje em dia a gente percebe que as pessoas, né, elas não morrem facilmente, porque existe muita coisa, houve muito avanço. E a Bíblia mesmo diz que ia haver avanço da ciência. Daniel profetizou que ia haver avanço da ciência, e isso também prefigurava que o mundo estava caminhando para o final dos tempos. Mas isso é uma bênção. Então, assim, o que a gente pode viver hoje é um privilégio, se a gente olhar assim. Então, esse Deus que tirou Israel, Ele está dizendo, não tema, porque eu vou te resgatar. Então, eu quero te dizer uma coisa, sempre os nossos maiores desafios, eles são quando a gente começa a ser espiritualmente atacado, na mente, no coração, ou quando a gente começa a ser atacado por nós mesmos, por algum tipo de desajuste emocional. Se nós, olharmos primeiramente para essa parte espiritual e depois passarmos a olhar com cuidado para essa parte emocional, eu vou te dizer uma coisa, nós vamos nos tornar realmente muito abençoados. Não vai ter o que nos tira do sério, porque a gente sabe que quando alguma coisa muito pesada começar a vir, a gente dobra o joelho, a gente pode orar, a gente ora uns pelos outros, Deus continua falando. Então, assim, isso é maravilhoso. O Deus que nós servimos está à disposição para cuidar de nós, para trazer salvação, que é o maior dos presentes que Ele nos deu através de Jesus Cristo, porque além de ter uma expectativa de vida alta, Ele diz ainda que nós que cremos em Jesus Cristo, quando essa vida acabar, vai começar de verdade a nossa vida, a vida eterna, onde nós vamos ver para sempre diante do Senhor, onde nós estaremos para sempre num lugar que não tem bandido, não tem dor, não tem sofrimento, não tem doença, não tem mais brigas, não tem mais estupro, não tem mais pedofilia. Nós vamos estar para sempre diante da glória de Deus, juntos, né? Todos nós ali. Então, agradeça muito esse Deus Todo-Poderoso. E é por causa disso, por Ele saber, né, por Ele mesmo ter falado que nós somos o povo dEle, porque Ele falou sobre Israel. No Novo Testamento nós sabemos que nós somos o Israel de Deus, nós somos o povo de Deus, a igreja de Deus. O verso abaixo vai dizer o seguinte, olha, verso 2, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As brasas as chamas não o deixarão em brasas. Isso aqui é uma promessa muito grande. Jesus, ele fez uma promessa também, capítulo 10 de Lucas, verso 19, que nós, ainda que bebêssemos um veneno mortífero, se alguém tentasse nos matar, o Senhor nos guardaria e nos abençoaria. Ainda que a gente pisasse na cabeça da serpente e do escorpião, o Senhor nos guardaria. Nós temos promessa de Deus de livramento. O Senhor diz ali, se não me engano é Salmo 81, que Ele coloca o anjo dEle ao redor daqueles que o temem. Então, Deus está nos guardando com a sua própria presença e também com seus santos anjos, que Ele dá ordem ao nosso respeito. Então a gente não precisa ter medo de ser queimado, de se afogar, porque nós estamos o quê? Na palma da mão de Deus. Deus é soberano, Ele dá a última palavra. Nós não precisamos ter medo, nós não precisamos morrer na mão da ansiedade. Você sabe qual que é o significado da palavra ansiedade? Estrangulamento. Quando nós estamos à base de uma ansiedade muito forte, o que nós estamos sofrendo naquele momento é o estrangulamento da alma. Sabia? É como se alguém estivesse apertando o nosso coração a ponto de sufocar ele. Esse é o significado, é a tradução literal de ansiedade, é estrangulamento. Então, nós podemos, nesses momentos de ansiedade, como está escrito, Jesus disse, me busca, em primeiro lugar, o resto eu vou acrescentar. Paulo foi e falou, olha,
ore a Deus, põe a ansiedade diante de Deus, Deus vai derramar a paz que excede todo entendimento. Então o negócio é, você pode fazer alguma coisa? Deus conhece você. Você sabe que você está sendo responsável no que você tem que fazer. As coisas parecem que não estão indo muito bem. A ansiedade começa a te dominar. Vale a pena continuar com isso aí? Não vale. Tem que entrar em oração e falar, ó Deus, eu não aguento viver com isso aqui, não. O Senhor mesmo disse que nós, os seres humanos, não fomos criados para viver com esse tipo de ansiedade de estrangulamento. Porque a ansiedade normal, ela é positiva, ela nos incentiva a fazer coisas. O que eu estou falando é dessa ansiedade que estrangula a alma. Então Deus diz que nós não fomos criados para isso. Então entrar em oração e dizer, Deus, não, por favor, tira isso de mim. O Senhor é que dá a palavra final. E aí a Bíblia diz, e Ele dará paz que excede todo entendimento ao coração de vocês. Você sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é o seguinte, quando eu e você ficamos preocupados, sabe o que a gente costuma dizer? Quando a gente está pensando, né? Pensa aí, você pensando consigo mesmo. Aí você começa a ficar preocupado com alguma área da sua vida. Aí o que a gente começa a pensar? Poxa, essa área da minha vida é muito importante para mim. Então eu sou uma pessoa extremamente responsável com essa área aqui. Então eu tenho que me preocupar mesmo, eu tenho que me martirizar, eu tenho que dar um jeito. Nós nos auto-sabotamos, você está entendendo? Naquilo que a gente mais gosta, que a gente mais quer que dá certo na nossa vida, naquilo que a gente mais se considera responsável, são as áreas que a gente mais se culpa, mais joga para dentro estresse, mais joga para dentro ansiedade. Mas eu quero te dizer um negócio, isso aí que você joga para dentro, não é responsabilidade. Isso aí que você está jogando para dentro é só uma coisa que vai tirar as suas energias, a sua fé, a sua capacidade de agir de uma forma verdadeiramente responsável. Então o negócio é o seguinte, você tem alguma coisa muito importante para você, e você começar a ser, certo, bombardeado de coisas, eu preciso cuidar disso, eu tenho que ser uma pessoa responsável, isso aqui é a minha vida, sei lá o quê, você precisa parar nessa hora e falar, está errado. Esse monte de pensamento só vai me derrotar. Isso aqui eu não quero para mim. Né? Você pode conversar consigo mesmo nisso e depois apresentar diante de Deus. Deus, eu tenho falhado nisso, porque eu tenho me confundido, porque eu tenho interpretado, né, esse auto-sabotar, esse auto-estresse, né, com responsabilidade. E uma coisa diferente da outra. Responsabilidade não vai te gerar, certo? Estrangulamento, responsabilidade não vai te gerar um estresse incapacitante, porque tem dias que tem pessoas que são tão responsáveis que não conseguem levantar da cama, de tanto o quê? De tanto estresse. De uma noite de pé, dormiu péssimo. A gente não pode começar a aceitar isso. E quando eu falo não aceitar, não é que a gente tem que virar para Deus e dizer, Deus, o Senhor tem que me dar isso. A gente não dá ordem para Deus. Deus é que manda em tudo. Mas nós temos as promessas. E a gente chegar, Senhor, o Senhor prometeu que a gente teria a paz, que quando nós deitássemos, o Senhor nos daria o sono. Está escrito. Salmo 2, verso 4. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a viver uma vida de fé, de verdade, interiormente. A nossa fé é isso. Interiormente, a gente vai deixando ela crescer e ela, então, vai se desenvolvendo a nossa vida à volta. O verso de número 3, o Senhor diz assim, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Eu dou o Egito como resgate para livrá-los. E em teu lugar dou Cush e Sebá. Eram 3 países. Aqui o Senhor estava dizendo o seguinte, esses 3 países pagãos são pessoas que já tiveram a chance de me adorar e de crer que eu sou o Senhor. O único que só existe um Deus. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, certo? A Trindade Santa que enviou o Espírito Santo para nós e hoje nós temos esse Espírito. Só um Deus verdadeiro. Então, Deus deu essa oportunidade para o Egito, para esses outros lugares conhecerem. Eles não quiseram, eles rejeitaram Deus para seguir o Deus Ra, que é o Deus Sol e outros deuses lá. O Senhor disse assim, olha, eu dou todos esses países por você. Se eu tiver que destruir situações para cuidar de você que creu, que foi chamado, que o seu coração se rendeu a mim, eu faço isso.
Se tiver que acontecer, por exemplo, se for inevitável que haja uma guerra, certo? E Deus, então, precisar entrar, porque Deus está em tudo, né? Então, se Deus precisar entrar e o povo for o povo que está com o coração voltado a Ele, é o que você vai ver na Bíblia o tempo inteiro. O povo de Israel sempre numericamente em desvantagem, morrendo de medo de lutar, eles iam para a oração: Deus, tem misericórdia. Deus levantava um profeta e dizia: não tenham medo, eu vou confundir o povo lá, eles mesmos vão acabar se destruindo. E não dava outra, aconteceu isso várias vezes na Bíblia. Quando chegava o dia da batalha, o que acontecia? O próprio povo lá começava a brigar entre eles, uma confusão danada. Eles se autodestruíam, o povo de Israel não precisava nem tocar em arma nenhuma para cuidar. Isso eram as épocas que Israel estava sendo fiel, tá? Porque quando Israel não estava sendo fiel, também o Senhor Deus deixava os inimigos passar o carro em cima deles. Então, não precisa ter medo. Se alguma coisa precisar sair do nosso caminho, Deus tira. Então, pode crer nisso, confia. O Senhor, Ele tira o que precisar ser tirado do nosso caminho para cuidar de nós. Verso 4: visto que você é precioso e honrado aos meus olhos, e porque eu te amo, eu daria homens em seu lugar. É o que eu estou citando aqui. E nações em troca da sua vida. Verso 5: não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente eu trarei os seus filhos, do Ocidente eu juntarei vocês. Não tenha medo, é a palavra de Deus. Como muitos pastores costumam citar, e é verdade, eu cito também, a Bíblia tem escrito 365 vezes, né, essa palavra, Deus dizendo: não temas. Está escrito 365 dias. Aí você fala: é uma vez por dia. Pode ser, interprete como quiser. Mas tem 365 vezes na palavra de Deus, o próprio Deus falando: não tenha medo. Porque nós não fomos criados para viver uma vida com medo, né? O Senhor disse: não vos foi dado espírito de medo, mas espírito de amor, de equilíbrio e de ousadia. Então, Deus não nos deu um espírito qualquer, sabe? O nosso espírito, ele tem todo esse equilíbrio de Deus. Ele tem a ousadia, mas ele tem um amor, ele tem um equilíbrio que junta essas duas coisas. Então, nós não somos passivos demais e nem somos, né, justiceiros. Então, nós estamos sempre nessa graça maravilhosa do Senhor e Ele está cuidando de nós. Então, não tenha medo. Verso 7: todo aquele que é chamado pelo nome, a quem eu criei, eu formei e eu vou cuidar. Deus vai cuidar. Verso número 10: vocês são as minhas testemunhas, declara o Senhor, e o meu servo, a quem eu escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Preste muita atenção nisso. Deus está dizendo: vocês não precisam temer, sabe por quê? Porque vocês são testemunhas. Vocês foram chamados para falar de mim, e isso é muito importante. Porque a Bíblia diz que os anjos pediram para Deus a oportunidade de pregar a verdade de Jesus. E Deus disse: não, esse privilégio foi reservado aos seres humanos que creram. Então Deus diz: vós sois as minhas testemunhas. Então Deus nos fazer testemunhas dele, plantar o Espírito Santo dele dentro de nós, cuidar de nós, fazer a gente chegar até aqui, depois de tanta dificuldade, tantos tropeços na vida. Deus, Ele trata a gente de uma forma preciosa, sabe? A nossa vida não vai acabar de qualquer jeito. Eu não sei você, mas eu creio que Deus fala com a gente, sabe? E eu não creio que Deus seja... como é que fala? É porque tem muita gente que tem problema e hoje em dia fez muita bagunça. Porque se você for, por exemplo, eu já fui muito pregar em centro psiquiátrico, tem muita gente que tem esquizofrenia e fala que é Deus que está falando na cabeça, que Deus mandou se jogar no chão e tal. Então, assim, existem problemas de pessoas que têm essas coisas, mas o Senhor fala conosco, fala ao nosso coração. Então, assim, por exemplo, eu, antes de operar, a minha cirurgia era grave, o grau era muito grande. Só que, assim, muito antes de eu fazer isso, o Senhor, Ele tinha falou: não tenha medo, porque eu te levantei, te escolhi, te preparei, ainda tem mais coisas para você fazer. Então, assim, não era só uma certeza de que, eu não vou morrer porque Jesus existe, porque Deus existe. Não, eu tinha certeza
que naquele momento eu não ia morrer, porque existem coisas para acontecer. E existem certas certezas que Deus coloca no nosso coração, dependendo de quanto você vai descobrindo e vai andando na direção do seu real propósito na vida. Entende? Então, isso existe e isso acontece também. Então, é o que Deus está dizendo aqui: eu escolhi vocês para serem minhas testemunhas. Vocês não vão morrer de qualquer jeito, né? Então, eu não estou dizendo com isso que, por exemplo, uma pessoa que serve a Deus não pode morrer num acidente ou alguma coisa nesse sentido. Pode, mas o que nós chamamos de acidente, em Deus já havia plano. Pastor, mas morrer de forma tão triste, o Senhor o sabe. Tem coisas que nós não temos respostas, né, para ficar indagando, mas o que eu entendo é isso. Muita coisa a gente chama de acidente, o Senhor Deus, na verdade, já tinha chamado de propósito, plano, por algum motivo maior que a gente vai descobrir quando nós chegarmos lá. Para a gente encerrar, então, verso número 11 até o 13, eu mesmo, eu sou o Senhor, e além de mim não há salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei, eu e não um Deus estrangeiro. Vocês são as minhas testemunhas, testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. E olha o que Deus diz: desde os dias mais antigos eu sou, e não há quem possa livrar alguém da minha mão, porque agindo eu, quem poderá reverter? Ou operando eu, quem poderá impedir? Essa palavra ela é muito forte, porque ela revela alguns traços que eu quero terminar com esses traços aqui respondidos. Porque quando Deus diz que quando alguma coisa cai na mão dele, ninguém pode mais impedir, nós estamos falando de uma coisa que é real, tá? Então, quando alguma coisa está na mão de Deus, isso está falando sobre a soberania divina, porque Deus está dizendo que Ele é absoluto, Ele não precisa pedir permissão para que alguma coisa aconteça, Ele é absoluto, Ele tem o controle da vida e da morte, porque Ele está dizendo, o que cair nas minhas mãos, eu determino se vai ser feito ou não. Ele está dizendo, eu tenho o controle total da vida e da morte. Jesus falou isso, Apocalipse capítulo 1, eu tenho as chaves, né, da morte e do inferno na minha mão. Ele está dizendo, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e a vida. Então, a vida acontece por causa de Jesus, a morte também, ela acontece quando Jesus determinou. Não é coisas ruins, não é o diabo, não é uma pessoa ruim. Nós que sabemos que Deus existe, sabemos que está nas mãos dele. Então, o próprio Deus diz também que quem cai na mão dele, Ele é que age. Então, o Senhor Deus tem poder para restaurar. Era o que Ele estava falando para Israel: eu vou restaurar vocês. Vocês estão há 70 anos presos, eu vou tirar vocês daí, eu vou restaurar, porque vocês estão na minha mão, e quando eu resolvo operar, quem é que pode impedir? A Babilônia pode ser grande, pode ser poderosa, era o maior país da época, mas o Senhor tirou eles de lá. É igual eu falei, olha o que é a Babilônia hoje em dia. No mundo não é nada. O que é o Império Romano hoje em dia? Olha o que foi o Império Romano no decorrer da história. O Império Persa, o Império Medo-Persa, sabe? Se você for olhar historicamente, não tinha como esse povo perder o poder. Porque eles tinham dominado o mundo inteiro. Eles tinham colocado, principalmente o Império Romano, a linguagem deles, a moeda deles, o número de soldados, o número de adeptos, o número que eles recebiam de impostos das várias nações que eles tinham subjugado. Então, assim, era um país que, para cair, era um império que, para cair, não tem uma explicação assim muito lógica, não, né? As pessoas podem até tentar inferir explicações, mas o tamanho que eles chegaram dificilmente cairia. Então, o significado para nós disso é que Deus, né, quando Ele resolve operar, ninguém pode impedir, é que o poder de Deus ele é irresistível. Ninguém resiste ao Senhor, ninguém pode resistir ao que Deus faz, do tanto que Ele é grande, do tanto que Ele é poderoso. E eu encerro dizendo que nesse verso está claramente dizendo que só existe um Deus, porque Ele está dizendo, eu sou Deus, quem cai nas minhas mãos, quem é que pode impedir? Ele está mostrando o poder dele, que significa onipotência, Ele tem todo
o poder e, por fim, providência, porque Ele está dizendo, porque eu vou tirar vocês daí. Porque quem caiu nas minhas mãos, certo? Ninguém vai poder impedir isso de acontecer. Então Deus é providente, Ele traz providência, Ele traz bênçãos para libertar o seu povo. Você pode se colocar de pé? Vamos orar pedindo fé a Deus nesse dia? Fé para acreditar nessas promessas? Vamos fazer essa oração pedindo essa fé e depois vamos louvar a Deus com um hino, para que nós possamos sair daqui cheios de fé, para que essa semana seja uma semana de fé. Senhor Jesus querido e Pai Celestial, obrigado pela Sua palavra, obrigado porque nós podemos acreditar num Deus tão grande. O Senhor é onipotente, tem todo o poder, o Senhor é soberano, o Senhor tem tudo diante de Ti. O Senhor não precisa pedir permissão para ninguém. O Senhor, ó Deus, é desde a eternidade. Não foste criado por ninguém, mas criaste todas as coisas. A nossa vida está nas Tuas mãos. Nós somos as Tuas testemunhas. O Senhor não nos criou para uma vida onde a ansiedade vai nos estrangular ou as preocupações nos destruírem. Por isso nós queremos colocar todas as nossas dificuldades de ansiedade e de preocupação agora diante do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, o que nós não estamos conseguindo fazer, coloque as Tuas mãos, abre as Tuas portas, ajuda-nos a ter a nossa mente arejada, o nosso coração arejado, para que assim as coisas possam acontecer. Quantas vezes a ansiedade, a preocupação e o medo não são uma cortina de fumaça que nos impedem de ver a Tua grandeza e a Tua glória. Que essa cortina de fumaça seja dissipada pelo sopro do Teu Espírito, para que assim nós possamos voltar a crer mais uma vez, voltar a confiar mais uma vez, voltar, ó Deus, a viver mais uma vez a bênção do Senhor. Em nome de Jesus, nós estamos nas Tuas mãos, ó Deus, e ninguém pode nos tirar das Tuas mãos, ninguém pode nos fazer o mal, nós estamos debaixo da Tua proteção. Obrigado por isso, Senhor, obrigado por podermos confiar em Ti, obrigado por podermos descansar no Senhor, obrigado porque a Sua presença está sempre conosco, obrigado porque o Senhor está dirigindo a nossa vida, obrigado porque os santos anjos do Senhor estão ao nosso redor. Obrigado porque o Senhor nos dá a possibilidade de viver um tempo abençoado da fé cristã, onde os textos sagrados estão diante de nós e eles saltam ao nosso coração, trazendo fé mais uma vez ao povo. Nós que somos um povo que carecemos da fé porque vivemos o dia inteiro diante de problemas, coisas que nós vemos, sentimos, ouvimos. Agora nós estamos aqui para receber aquilo que os olhos não podem ver e os ouvidos não podem ouvir, que é a fé da parte do Senhor. Nos ajude a olhar para cima dos mais altos montes, que é onde está o Senhor. Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Que como Abraão, ele alcançou a promessa de Deus, dando glória ao Senhor continuamente. Aceita o nosso louvor nesse momento. Cantemos a Deus para a glória dEle. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, quero dar-te as palavras como gotas, quero que saiam de nuvem de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enches cada um dos teus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento
Este é o meu desejo, que sejas meu universo. Glória a Deus. Assim, só um minutinho antes de nós encerrarmos. Eu queria